Teu e-mail marketing não funciona e eu sei o real motivo disso. Ele não tem estrutura. Esse é o problema de 90% dos negócios que falam para mim que o e-mail marketing não funciona. Ele, na verdade, faz um e-mail marketing totalmente aleatório, com conteúdos aleatórios, copies aleatórias, sem segmentação, replicando conteúdos de outros canais, acreditando que isso por si só já seria uma estratégia funcional para fazer com que o e-mail chegue na pessoa e haja uma movimentação. Faça com que você supostamente apareça mais vezes, só acrescentando o canal do e-mail e fazendo com que a sua receita aumente. E a verdade não é essa. A verdade é que ele, sem estrutura, ele pode até mesmo atrapalhar a sua estratégia, o seu negócio, e não vou dizer diminuir vendas, mas te trazer sim essa sensação de que o e-mail marketing não funciona para mim, não funciona para o meu nicho, talvez eu não tenha estratégia, minha persona, meu público, ele não costuma abrir e-mail. A verdade é que todo mundo abre e-mail, todo mundo precisa de e-mail para assinar um Netflix, para pegar algum documento com o governo, para poder acessar algum GovBR, que seja. O e-mail se torna e é, na internet, no mundo do mercado digital, ele é o seu RG, mais do que necessário para você fazer qualquer assinatura, qualquer acesso. Então, ele sim, ele é utilizado. E quanto mais você entende isso e quanto mais você amadurece esse canal dentro do seu negócio, da sua empresa, e você começa a não só estruturar, mas criar estratégias específicas, melhor vai ser para você. Existe um movimento dentro do mercado brasileiro, principalmente, porque talvez o mercado americano ele já teve consciência disso um pouco antes, que foi o motivo de eu ter focado mais em e-mail nos últimos 7 anos, que é de entender a elevação nos custos por lead, na dificuldade de competir com os leilões, de alcançar pessoas, a guerra de atenção que nós vivemos naturalmente na rede social e também nos outros canais de comunicação, e a importância de, uma vez que isso é entendido, você cuidar cada vez mais de um lead que levanta a mão para você ou que se torna uma oportunidade para o seu negócio. Não é simplesmente você querer alcançar mais e mais pessoas, mas é você alcançar uma pessoa e ter qualidade com essa pessoa ou ter impacto, fazer com que essa pessoa realmente se torne uma compra sua, um negócio seu, uma aluna sua ou um cliente. Então, assim, é importante sim ter a estratégia de captação, mas é importante que você olhe principalmente para todo o contexto. E para isso, existem 3 etapas dentro do e-mail marketing que precisam, obrigatoriamente, serem muito bem cuidadas para fazer com que o seu e-mail marketing ele performe bem. Ok? Então, olhe isso, analise esses 3 pontos e entenda, talvez, qual é o principal gargalo do seu negócio atualmente. Resolva, porque são 3 alavancas, tá? Mas resolva uma alavanca de cada vez, entendendo que todas são importantes para o seu negócio. A primeira coisa é a parte de captação. Quando falamos de captação, eu vou falar de 2 aspectos aqui, tá? O primeiro aspecto é o aspecto de você ter uma isca, ter um produto, ter uma aula gratuita, ter um YouTube, que pode ser um canal onde você vai fazer vídeos e vai atrair pessoas. Mas na captação, necessariamente aqui, estamos falando sobre você captar o e-mail da pessoa. Nome, e-mail, telefone. Normalmente, o e-mail é o obrigatório, né? Nome, e-mail, telefone. Uma vez que você faz essa captação, existem alguns caminhos que podem ser seguidos aqui. Primeira coisa que talvez seja o principal ponto desses 3 blocos e dentre tudo que eu vou listar dentro desses blocos, seria a fase de onboarding. Por que onboarding? Onboarding é preciso considerar que para uma pessoa ela virar um lead seu, para uma pessoa levantar a mão para você e te entregar uma informação, é um momento que talvez ela tenha visto algum conteúdo seu ou que você gerou mais interesse para ela, seja pelo produto, pela promessa ou o que for. Quando eu penso no onboarding como uma estratégia que deve ser aplicada para todo e qualquer negócio, eu penso que é esse momento que é importante, onde a gente já pegou a atenção da pessoa e que talvez seja um dos melhores momentos para eu poder educar ela a consumir o meu conteúdo, a abrir os meus e-mails, a entender como funciona a minha comunicação, a meio que colocar ela no meu ecossistema. Então, esse onboarding, eu normalmente gosto de colocar como um e-mail de boas-vindas. E não só isso,
pode ser um e-mail de boas-vindas que envolva uma apresentação, entrega algo, podendo ser gratuito ou pago. Aí vai depender muito da sua estratégia e até mesmo da isca, do formato que você tá divulgando isso para ela. Mas o onboarding, ele vai fazer com que o seu lead ele se prepare para as próximas comunicações. E muito importante, um erro que eu vejo que boa parte das pessoas acabam cometendo, até grandes players do mercado digital, que já teriam que estar um pouco mais familiarizados com isso talvez, vou colocar aqui, enviar só um e-mail ou não ter uma boa sequência. Ó, isso aqui, eu vou te falar, já peguei grandes experts que faturavam seus milhões no mês e eles falhavam miseravelmente nisso aqui, em não ter uma estrutura robusta para que você faça essas boas-vindas. Vamos lá. Acabei de pagar R$5 por um lead, R$10 por um lead. Se eu mando um e-mail de boas-vindas, eu tô tendo um contato com essa pessoa. Agora, se eu faço com que essa pessoa ela tenha múltiplos impactos logo no momento que ela converte, mas eu consigo... eu não gosto da palavra doutrinar, tá? Mas mais eu consigo fazer com que ela se envolva dentro do meu ecossistema. Então, assim, pensa bem nesse onboarding. Eu gosto de fazer, no mínimo, 4 e-mails. 4 e-mails é o básico do básico, talvez, para que você consiga criar uma estrutura em que você vai ter a pessoa um pouco mais cercada pela sua comunicação, mas dá para pensar num negócio bem robusto. 10 e-mails, 7 e-mails, 20 e-mails, fazendo essa nutrição, gerando valor para ela. E aí, com base nisso, claro, entender quem são os potenciais leads. Uma coisa que talvez na captação seja algo que eu vou colocar como não essencial, mas que é um fator crucial para você poder lidar bem com esse lead, seria a parte de pesquisa de audiência. A pesquisa de audiência... não gosto quando pulo aqui. Mas a pesquisa de audiência, ela é um fator importante, porque uma vez que você entende que estou com a atenção da pessoa, ela tá se envolvendo no meu ecossistema, ela se interessou por algum conteúdo meu, porque ela virou uma conversão, né? Eu fiz uma captação e ela entrou na minha base. Talvez seja, nesse primeiro momento, importante você pegar os dados dessa pessoa, ou pelo menos dados que façam com que você conheça ainda mais esse lead, para até validar a sua captação e nutrir o pessoal do tráfego, nutrir o pessoal do copy, nutrir o pessoal do comercial, a nível de qual é a qualidade desse lead, quais são os gostos, as dores, os desafios desse ser humano, para que eu consiga não só personalizar sim as minhas comunicações, mas que eu possa nutrir as áreas estratégicas da empresa de uma forma melhor. Talvez nutra a nível de anúncios que devem ser criados, a conteúdos melhores que devem ser criados, ou como eu posso fazer com que uma boas-vinda seja melhor feita, uma vez que eu tenho essa pesquisa de audiência bem definida. Então, assim, captação de todas essas 3 etapas, eu diria que a etapa inicial é a alavanca inicial que você precisa mexer para que, claro, você consiga fazer com que o lead progrida dentro do seu funil de consciência, funil de vendas ou o que for, tá? A segunda parte seria a nutrição. A nutrição, eu não vou dizer que ela não é a mais importante, mas ela tende a ser a parte que não tem tanto segredo, que é a parte de enviar e-mails com estratégia e estrutura para aparecer na caixa da pessoa. Isso aqui é uma forma resumida, tá? Mas existe sim uma estratégia em que você... chega essa pergunta às vezes, né? Lucas, quantos e-mails eu devo enviar? Tudo depende, né? Da quantidade de e-mails que você pode enviar por mês, se você já tem uma newsletter ou não, se você já tem conteúdos externos que estejam sendo realizados, como um vídeo no YouTube, como um post numa rede social, etc. Porque tudo isso pode influenciar o seu e-mail marketing. Mas uma coisa é fato. Quanto mais eu tenho conhecimento desse lead na minha base, mais eu posso mandar e-mail para ele. Então,
uma coisa que você pode considerar aqui é, uma vez que eu tenho aqui o conhecimento das pessoas com a minha pesquisa de audiência, ou que eu tenho o esboço de se essa pessoa ela tá engajando, se ela fez até um opt-in. Opt-in é uma estratégia das antigas, que na minha visão é uma baita estratégia para que você consiga fazer com que o lead, ele pelo menos confirme o recebimento do e-mail, que o e-mail esteja válido, ou enfim. Mas uma vez que você tem uma ação dessa pessoa, você consegue cada vez mais entender se essa pessoa é um potencial abridor de e-mail, também é uma palavra meio feia, né? Mas ele é um potencial engajador dentro da minha comunicação de e-mail, ou se ele é um potencial desengajador dos meus e-mails. Mas, quando você tem essa estrutura de mandar o e-mail com frequência e consistência, que eu diria que são as duas palavras que você deve considerar, frequência, consistência, você consegue reconhecer quais são as pessoas que mais têm potencial. E uma vez que você reconheceu isso, aí vai depender praticamente da sua quantidade de e-mails que você pode disparar, o limite de e-mails que você vai ter no mês. Por quê? Você vai ver que de todas as pessoas da sua base, existe seus 10%, 20%, que são as pessoas que você pode mandar e-mail todo dia, 2 vezes por dia, que essas são as pessoas que mais vão engajar com a sua comunicação. Então, no fundo, o seu e-mail marketing, ele sempre vai ter como objetivo reconhecer quem é essa fatia das pessoas, quem é essa galera. E aí, lembrando aqui, ó, dessa fatia, você vai ter aqui, eu vou colocar como uma fatia um pouco menor, tá? Mas dessa fatia aqui, vai ter esse grupo de pessoas que você vai poder, eu vou colocar aqui como um número aleatório, tá? Mas normalmente isso gira em torno de 10% no máximo. Eu vou colocar 5%. Esse 5% você vai poder mandar e-mail a rodo, porque essa galera tá próxima de comprar. Quer dizer que essa galera não possa fazer parte dessa outra fatia de desengajar? Não, ela pode desengajar. Quanto mais e-mail você vai mandando e quanto mais ela não for abrindo ou interagindo com as suas comunicações, mais ela vai fazendo parte desse outro grupo. Ou esse grupo, quanto mais e-mails eles vão recebendo e mais vão abrindo, mais ele pode fazer parte desse 5%. Mas o e-mail marketing, ele sempre vai estar em busca de reconhecer quem são os leads que têm um comportamento de consumo do seu conteúdo, de leitura, mais propício ou mais engajado para que você consiga aumentar sua frequência e fazer vendas. No fundo é isso, porque quando a gente olha até a parte de rede social e tudo mais, é isso também. Só que a diferença é que o e-mail marketing a gente consegue ter essa metrificação, esse tracking de quem são as pessoas que estão engajando com a minha comunicação ou que não estão engajando. Sendo que as que estão engajando eu posso promover, mandar para o comercial, mandar WhatsApp, e as que não estão engajando eu posso diminuir a frequência dos e-mails e tirar da minha base futuramente para eu não ficar pagando por essa pessoa a todo momento, a todo mês. E, no fim, temos também as campanhas, ou a fase aqui, que nós chamamos de... Peraí. Aqui. Pronto. Aqui tem a parte de conversão. Opa. Na conversão, aí eu falei que a nutrição não tem segredo, né? Mas aqui não tem segredo. Por quê? Nessa parte de conversão, é basicamente onde você tem o conhecimento com base na captação, o entendimento do comportamento com base na nutrição, e aqui é praticamente chutar pro gol. Eu trabalhei numa empresa com o pessoal da Ricardo Eletro, que eles falavam que, marketing vende, vendedor ou comercial tira pedido. E no fundo é isso. A captação e a nutrição é a etapa que vai vender. A conversão é a tiração de pedido. Pode ser uma recuperação de carrinho, pode ser uma automação de carrinho abandonado ou de compra cancelada, pode ser. Mas pode ser também uma automação ou uma estrutura que você entende quem são os leads mais engajados e oferece um cupom de desconto. Você pode pegar as pessoas mais engajadas do seu e-mail marketing. Eu estava até com um cliente que a gente já está juntos há um pouco mais de 4 anos. 4 não, vai fazer 4 anos. E a gente já mandou um monte de e-mail para essa base deles.
E dentro dessa base, existiam pessoas que já tinham recebido 900 e-mails. Desses 900 e-mails, já tinham aberto mais de 200. E essa pessoa, essa galera, esse grupo de pessoas, a gente ofereceu um trial do produto que eles tinham. E a gente agora tá fazendo a venda para essa galera com uma conversão, com uma margem muito maior do que a gente tinha. Não estou dizendo que você precisa mandar 900 e-mails. O que eu estou dizendo é que quanto mais inteligência você tiver do seu lead, entendimento do comportamento, mais você vai fazer com que o e-mail marketing funcione para você. Então, sim, o e-mail marketing funciona para todo mundo. Talvez o que você precise melhorar é essa alavanca da sua estrutura. Não sei se é a captação, se é a nutrição, se é a conversão. Eu diria que a conversão seria a alavanca final que você deveria olhar, porque se a captação e a nutrição elas não estão em conjunto, conectadas, e que você está fazendo de uma forma totalmente sem estratégia, provavelmente você tem um gap ali que pode ser melhorado e, naturalmente, fazer com que você converta ainda mais. Porque isso tudo, né, no fim, é uma estrutura. Se você tem uma estrutura, você consegue ter previsibilidade. Se você tem previsibilidade, você consegue gerar receita, lucro, né? Ter mais lucro para o seu negócio. Então, eu diria que essa é a melhor forma de você conseguir montar uma boa estrutura e ter um pouco de previsibilidade através do e-mail marketing. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ou se você quer a minha ajuda para fazer com que essa estrutura seja funcional para o seu negócio, tem uns links aqui na minha descrição para que eu possa te ajudar. Te vejo no próximo vídeo e valeu!